Estamos aí com saudade do convívio com todos. Estamos chegando a mais um final de semana e queremos agora então compartilhar com vocês uma reflexão e essa reflexão está baseada num texto bíblico que se encontra lá no Evangelho de João, o capítulo 17. É um texto bem conhecido que trata da oração de Jesus, momentos antes dele ser preso. Eu vou fazer uma leitura aqui de alguns versículos. Eu peço para os irmãos em casa depois lerem esse texto completo, porque aqui às vezes fica muito tempo para ler inteiro. Então eu queria dar ênfase só num trecho para essa reflexão. Eu vou ler aqui os versículos, João 17, versículos 9 até o 15. Diz assim: Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Irmãos, esse texto ele está num contexto em que Jesus está prestes a ser preso e Jesus ele está totalmente ciente de tudo aquilo que vai acontecer depois, tanto com ele quanto com os discípulos. E essa oração ele faz em favor dos seus discípulos. E ele deixa claro ali que não só essa oração é destinada não somente àqueles próximos discípulos ali, homens e mulheres, mas também a todos quantos crerem através deles, ou seja, a nós também. Então Jesus está ali intercedendo por nós. E Jesus sabe ali que os discípulos iriam passar por momentos de grandes tribulações, tanto é que o capítulo 16, o último versículo, é quando Jesus diz: No mundo passeis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu queria destacar, dentre várias coisas que nós podemos captar desse texto aqui, uma preocupação que Jesus tem e que é interessante, duas preocupações principais que eu queria destacar aqui nessa reflexão. A primeira delas, ela tem muito a ver com o que a gente viu também na quarta-feira agora com o reverendo Marcos Patrick, lá no livro de Filipenses, e tem a ver com a unidade. É interessante, né, que os discípulos estavam para enfrentar uma grande provação, tanto física, emocional. A gente sabe de tudo que aconteceu ali depois. Hoje, né, nós sabemos que quão foi difícil toda a perseguição que os cristãos sofreram. Eles morreram de maneira trágicas, terríveis, né, porque foram mortos por causa do Evangelho. Mas Jesus ali, ele estava preocupado com coisas que às vezes falam, nossa, Jesus poderia estar pedindo para que livrasse ele de todos esses perigos, da morte física e tudo mais. Mas Jesus pediu duas coisas ali que é interessante. A primeira delas é a união. E ele fala que todos sejam um como Jesus é um com Deus. E ele fez esse pedido porque ele sabia que ali, nesse período, tudo ia ser feito para que eles fossem desunidos, né? E Jesus sabia que eles precisavam continuar unidos para que a igreja chegasse até hoje, né? E para que o evangelho chegasse, para que o reino de Deus fosse proclamado a todo mundo. Jesus diz que eles continuassem sendo unidos, unidos em torno do evangelho. Então, esse é o aspecto primeiro que eu queria destacar aqui, né, o pedido de Jesus. Ou seja, nós estamos passando também por momentos muito difíceis e Jesus, ele quer que nós continuemos unidos, continuemos sendo um, pensando a respeito do Evangelho, a respeito
da nossa missão como igreja, continuamos unidos, né? Para que a gente saia dessa crise, né? E continuemos unidos, né? Isso é uma das coisas que Jesus pede aqui, e eu tenho certeza que Ele quer que nós continuemos hoje também unidos. E outra coisa interessante que ele fala no versículo 15, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Talvez uma leitura superficial desse texto nos dá a entender que Jesus pode estar pedindo para uma proteção especial para os seus discípulos, para que eles não sejam atingidos por problemas, mas a gente sabe que nós não somos imunes. Jesus não pede essa, e não é isso que ele está falando aqui de imunidade contra os problemas desse mundo, né? Jesus está falando aqui que o nosso principal problema é o mal, é o maligno, ou seja, é o pecado. Ele continua sendo, né? A gente está numa guerra aí contra um vírus e a gente está lutando firmemente com isso, mas a nossa guerra principal ainda continua sendo a nossa guerra contra o pecado, né? Ele sabe que aquilo que poderia fazer com que o povo de Deus fosse dividido é exatamente o pecado. Então, eu queria deixar essa reflexão aqui para que a gente continue firmes nessa guerra que nós temos contra o pecado.